Dando prosseguimento, agora eu gostaria de chamar o Dr. Alexandre Cunha, DSBPC, e em seguida o Dr. Marcelo Piloneto também, irão realizar agora a nova mesa redonda, em discussão de caso clínico sobre enterobactérias. Vamos lá, eu e o Marcelo vamos fazer um jogral também, né? Igual a Ana fez. Eu vou falar um pouquinho da parte clínica e o Marcelo vai falar da laboratorial e a gente volta para a parte Mas clínica. não vamos atrasar. Não, não vai passar de meia hora, talvez até menos que isso, um pouquinho. Então, a gente vai falar um pouquinho de enterobacteriales aqui. Um caso clínico bem curtinho, na verdade, eu não trouxe um caso, a gente vai mais discutir a parte de laboratório. Então, só uma introdução à parte clínica, né? Eu sou o portador de más notícias, às vezes, como mais clínico do que microbiologista, é que o TSA que a gente fala aqui, passa o dia todo falando, é só uma parte relativamente pequena do nosso quebra-cabeça, né? É importante a gente ver que a gente tem uma relação do paciente com o micro-organismo, que é a questão imunológica, por isso os nossos neutropênicos respondem tão pior mesmo com os mesmos tratamentos, e a questão de farmacologia, de PK/PD. Então, nem todo antibiótico que vai sair sensível no antibiograma vai funcionar, porque às vezes a penetração é ruim, né? O paciente tem alguma outra questão de distribuição que não funciona bem. Não está andando mais. Então, isso é um simples fato, né, que é uma ilusão a gente acreditar naqueles critérios interpretativos como segurança de resultado, né? Os micro-organismos não atuam no nosso organismo como uma solução padronizada, igual a gente faz no laboratório. Lá é tudo muito bonitinho, né? Dilui 0,5 McFarland, testa, mas no organismo nunca acontece isso. Não é que às vezes não acontece. Nunca é uma pneumonia, uma peritonite, um abscesso, uma endocardite, nunca é uma solução padronizada de micro-organismos, e é necessária a interpretação dos dados de sensibilidade in vitro com a situação in vivo. Então, não devemos nunca fazer a extrapolação do resultado de um antibiograma para uma certeza de que aquilo vai funcionar ou não vai funcionar. Às vezes, a gente tem resistência no antibiograma e funciona, porque é uma infecção urinária, onde a droga concentra tantas vezes que, mesmo no laboratório sendo resistente, funciona. E o contrário é muito mais frequente. Micro-organismos extremamente sensíveis que não funcionam por várias questões que, em vivo, as coisas funcionam diferente. Então, o mix sozinho não prediz sucesso, porque a gente tem que considerar o sítio da infecção, o efeito inóculo, que é das coisas mais importantes que tem. Por isso, quando perguntaram aqui, qual é o problema daquele estáfilo, o Cirilo e o Clóvis já falaram, tem que drenar, tem que debridar, porque o efeito inóculo, ele mascara completamente qualquer resultado de antibiograma que a gente tenha. É uma bactéria extremamente sensível, mas não naquele inóculo que é encontrado em vivo. Então, enquanto você não drenar um abscesso, um empiema, pode ser a bactéria mais sensível, e o que a gente vê na prática clínica é o que o médico faz? Troca o antibiótico. Não está funcionando, associa, troca, aumenta a dose, enquanto a questão é uma questão de efeito inóculo, não tem nada a ver com resistência. Tem a imunossupressão, tem o regime de doses, que já tivemos uma aula aqui de PK/PD, isso tudo tem que ser considerado, o antibiograma é uma parte bem pequenininha desse nosso quebra-cabeça, que a gente vai... Bom, eu vou falar um slidezinho bem rápido de cada opção, das opções terapêuticas mais comuns que a gente tem para enterobacteriares. A primeira são as quinolonas, principalmente ciprofloxacina. É uma droga excelente, mas que a gente já sabe que, pelo menos há uns 5, 6 anos, a gente já tem notas do EMEA, do CDC, da Anvisa, todo mundo falando para a gente não prescrever quinolona para pacientes ambulatoriais, para infecções rotineiras, como sinusite, que volta e meia a gente vê os colegas otorrino prescrevendo, para infecção gastrointestinal, por conta do perfil de efeitos colaterais. As quinolonas são drogas muito boas, têm ótima penetração, têm uma margem terapêutica razoável, só que os efeitos colaterais, principalmente relacionados a tendinopatias, aneurisma de aorta, efeitos neurológicos, são efeitos indesejáveis. A gente deve guardar quinolonas para casos onde ela realmente seja necessária, para tratamento de pseudomonas ou para tratamento de infecções hospitalares. Para infecções ambulatoriais, principalmente respiratórias, a gente deve evitar a prescrição de quinolona, embora seja muito tentador para o clínico. São drogas de posologia fácil, estão acostumados a prescrever. A caneta vai quase sozinha prescrever moxifloxacina e ciprofloxacina. É verdade, né? Assim, uma sinusite, uma moxifloxacina. Mas a gente já sabe que essas drogas não devem ser prescritas, havendo outras opções.
Cefalosporinas e penicilinas já é o contrário, são drogas extremamente seguras, que têm ótima penetração tecidual e a margem terapêutica é enorme. A margem terapêutica, lembrando, que é a diferença entre a dose que a gente usa para eficácia e a dose tóxica. A gente pode aumentar com relativa segurança, dobrar a dose de penicilinas e cefalosporinas sem grandes efeitos colaterais, tanto que a gente faz isso em infecção do sistema nervoso central. A gente pode fazer manipulações de dose estendida, dose contínua, para melhorar os alvos farmacodinâmicos. Então, essas drogas, de longe, é a droga que o infectologista mais ama, né? São os beta-lactâmicos. O problema é a resistência, que está cada vez mais disseminada. Os carbapenêmicos, que por muito tempo foi a nossa droga que não sabe o que tem, dá carbapenem, né? Na década de 90 era assim, não é mais. Hoje não adianta mais, a gente tem uma grande quantidade de cepas resistentes a carbapenem, são drogas também de muito boa penetração tecidual, dão bons níveis séricos urinários. A gente tem ótima margem terapêutica, a gente consegue dobrar a dose de quase todos os carbapenêmicos, com exceção do ertapenem, mas a gente consegue dobrar. Atenção, principalmente para efeitos neurológicos, em pacientes de insuficiência renal, convulsão pode ser relativamente comum no uso de carbapenêmicos. E a gente só tem um probleminha para carbapenêmico, que é um problema, inclusive, para teste de sensibilidade. O Jorge trabalha muito com micobactéria, tem um problema para teste, por exemplo, de carbapenêmico, porque a instabilidade depois da diluição, a droga se degrada. Então, a gente não pode fazer infusão em 4 a 6 horas de carbapenêmicos, no máximo de 3 horas. Aminoglicosídeos é uma droga que eu, particularmente, tenho especial afeição. Assim, eu acho que todo mundo, raiz, velha guarda, gosta de aminoglicosídeo. É uma droga bactericida, rapidamente bactericida, uma droga que alcança bons níveis séricos e urinários, inclusive volume de distribuição pequeno, então, para tratar bacteremia é excelente. Embora tenha um dogma que eu até hoje não descobri de onde vem, que não pode tratar bacteremia com aminoglicosídeo, revi toda a literatura 100 vezes, nunca achei. A droga concentra no sangue, tem volume de distribuição pequeno, é tipo daptomicina para gram negativo. E funciona bem. Mas disse aos 4 cantos que não pode tratar, mas a literatura não tem esse dado de que não pode tratar bacteremia com aminoglicosídeo. O problema é a margem terapêutica, que, ao contrário das cefalosporinas e penicilinas, é muito baixa. Se você dobra a dose de um aminoglicosídeo, o paciente fica surdo. Dá uma insuficiência renal que é reversível, mas uma surdez que é irreversível. Então, para pacientes críticos em UTI, por exemplo, sedado, onde você não pode ver se ele está perdendo a audição, acabei de discutir com o Clóvis um caso de zumbido permanente, o problema é toxicidade. Mas se a gente conseguir monitorar drogas, e a gente tem monitoramento de níveis terapêuticos, a gente consegue administrar. Para o paciente que tem insuficiência renal, a aminoglicosídeo é um problema. A aminoglicosídeo é um problema porque, mesmo que a gente faça um monitoramento, o ajuste não consegue ser feito. Porque, como essa droga ela é pico-dependente, se você ajusta as doses, o pico fica longe um do outro, se você dá a cada 48 horas. E o efeito é justamente no pico. Então, a gente não consegue administrar, em termos de PK/PD, aminoglicosídeo para paciente que já tem insuficiência renal. Não só porque vai agravar a insuficiência renal, mas como a eficácia terapêutica vai ficar reduzida se você aumentar muito o intervalo entre as doses. Algumas exceções, por exemplo, são o tratamento de micobactéria de crescimento rápido, onde a gente pode fazer aminoglicosídeo 3 vezes por semana, porque tem trabalhos validando, mas para infecções por piógenos agudas, isso não costuma ser muito bem validado. E as polimixinas, né? Polimixinas eu nem coloquei ali se é tempo sobre amic, se é pico, porque ninguém sabe direito. O Dr. Alexandre Zavascki, provavelmente, é a pessoa que mais entende polimixina no planeta, e até ele tem as suas dúvidas, porque é uma droga muito antiga, que foi pouco estudada, voltou a ser estudada depois como desespero, porque a gente não tinha mais nada, uma droga de penetração tecidual ruim, que não tem excreção urinária, então, para tratamento de infecção urinária é complicado, e tem uma margem terapêutica baixa também. A gente não pode aumentar indefinidamente a dose, principalmente por nefro e neurotoxicidade. E aí, aquele nosso paciente que tinha uma PAV, a gente recebe essa cultura aí, e é uma CLEB, e a gente tem esse antibiograma aí, que tem resistente a tudo, com altas mix, os aminoglicosídeos, as quinolonas, todas as opções que a gente falou, exceto para a polimixina. E eu trouxe justamente esse caso que tinha uma sensibilidade para a polimixina, porque esse é o grande caso de discussão, se a gente faz polimixina sozinha, se precisa fazer polimixina associada a outra droga, a gente vai discutir um pouco outras opções e se é necessário ou não fazer combinação para esse caso. Agora, vamos um pouquinho para o laboratório. Aí o doutor Alexandre me liga e pergunta assim, e agora, Piloneto, o que eu faço, né? Diante do que nós estamos aqui, né? Então, assim, primeira coisa, né? Ele tinha uma cepa que ainda era sensível à polimixina, mas já dá para classificar como PAN-DR, porque é sensível ao único grupo ou nenhum grupo. E aí, como é que a gente
explica essa resistência a ceftazidima avibactam, né, em Enterobacterales? Não era para ser tudo sensível, Piloneto? Então, o que pode ser, pessoal? Subtipo de KPC, erro laboratorial ou dupla produção de carbapenemase? Ou qualquer uma das acima? Doutor André, qual que é o seu chute aí? Dupla produção. Mara? Uma metalo sozinha, não precisa nem ser dupla, né? Então, assim, temos que nos lembrar do que a Ana Gales acabou de falar, né? Então, assim, se é metalo, o ceftazidima avibactam não vai atingir, né? E nós estamos... Bom, não vou antecipar respostas. Vamos lá. Mais alguém? Lisiane, o que você acha? Coprodução, né? Uma coisa cada vez mais comum. Acabamos de ver os dados que a Ana Gales mostrou, né? E o controle de qualidade, né, Jorge? Como é que está? Não pode ser um erro laboratorial, né? Então, vamos ver aqui. Para a gente responder isso, nós vamos ter que lançar mão de um estudo mais aprofundado, né? Então, ou nós vamos fazer subtipagem de KPC, o que não é de rotina, né? Você tem que fazer genoma completo. Alguns laboratórios de pesquisa têm PCR para subgrupos, subtipos de KPC, né? Que sabidamente tem resistência a ceftazidima avibactam. O Dr. Jorge tem alguns trabalhos já publicados sobre isso, na literatura já está aumentando cada vez mais. Essa é uma das justificativas, né, Ana, de se criar uma rede de vigilância genômica no país, para você fazer, não de todas as amostras, mas ter uma vigilância das cepas que mais circulam e ver o que está circulando desses subtipos de KPC. O erro laboratorial, o professor Jorge comentou aqui hoje, né, usar um método alternativo, né, então faz a microdilição verdadeira ou faz um E-teste, porque pode ser o problema do disco, né, especialmente se a ceftazidima for sensível. Não era o caso, tinha ceftazidima lá no teu antibiograma? Tinha, né? Não era o caso, mas a gente tem que checar, né? A Cássia, a nossa expert em controle de qualidade, sempre nos alerta sobre isso. E dupla produção, que era uma coisa raríssima, nós temos que ver a epidemiologia do teu local, do teu hospital, da tua cidade e fazer testes, né? Então, vamos lá. Esse quadro aqui, a Ana Gales já mostrou, ele está também na Anvisa, a gente publicou lá no congresso da SM, mas antes, Clóvis, a gente só se preocupava com... Opa, tem que vir mais para trás aqui. Só KPC, né? Era tudo azul, né? Então, a gente só tinha KPC para se preocupar, né? Mas, 2016, 15, 16, 17, aí, no que nós estamos discutindo agora, a OXA 23 não é tão importante, mas veja o aumento da linha, da coluna verde aqui a partir de 2016, 17, 18, 19, 20, 21, e não parou, tá, pessoal? Só piorou. Hoje, a gente tem no LACEN Paraná, que recebe amostra de 5 estados, 1/3 das carbapenimases em Enterobacterales são NDM. Santa Catarina, Cássia, nem se fala. Rio Grande do Sul, mais ainda, né? Então, tem um grande número de KPC nesses estados. Então, a gente vai ter que fazer um teste, né, de triagem de detecção. Nós não vamos entrar em detalhes, mas seja triagem pelo TSA, disco combinado, testes bioquímicos, método de inativação, método de hidrólise por MALD ou imunocromatografia. Algum desses testes nós vamos ter que fazer antes de mandar para um laboratório de referência. Mas tem mais um teste bem interessante nesta época de dupla produção, né? Que aqui é o disco aproximação, né, com ceftazidima avibactam. Na verdade, a gente só precisaria do avibactam, mas como não tem disponível disco só de avibactam, a gente usa ceftazidima avibactam próximo do Aztreonam, né? Então, se deu Aztreonam, nesse caso aqui, por exemplo, Aztreonam resistente, a gente vai pensar que não é metalo. Se deu ceftazidima avibactam resistente, ou é subtipo de KPC, ou é metalo. Então, não é metalo, é metalo. Tem várias hipóteses aí, tá? O que importa é que, nesse caso, é que a combinação dos dois deu certo, né? A avibactam mais Aztreonam teve sensibilidade. Então, isso abre algumas possibilidades, tá? E voltando para a questão de métodos e comparação de métodos, nós desenvolvemos esse método quantitativo para comparação, que ele pode ser questionável, ele não é perfeito, né? Então, quando você tem uma diversidade enorme, mas o que a gente se propôs a fazer aqui? Avaliar os métodos disponíveis para teste fenotípico e molecular, aqui na última coluna, e algumas características, o tempo de execução, o tempo de manipulação, o custo, especificidade, sensibilidade, se tem pronto para uso ou não, leitura e equipamento, e pontuamos de -4 a +4, né? Nós vamos fazer uma discussão dessa tabela no próximo artigo da Revista Brasileira de Infectologia, né, no Journal Brazilian Infection,
que é um trabalho belíssimo que o Dr. Clóvis e a Ana Gala estão coordenando sobre padronização, né, na área de resistência em gram-negativos. Então, vai ter vários autores aqui que estão envolvidos, e a gente vai trazer a discussão luz a isso aqui. Mas eu só quero chamar a atenção, nessa pontuação, nesse ranking, Blue Carba, imunocromatografia e PCR em tempo real estão praticamente empatados. Então, vai depender da tua disponibilidade financeira, vai depender da tua questão de equipamentos ou não. Então, se você é um laboratório de referência, você vai fazer PCR. Se você é um laboratório que atende muita UTI e precisa de uma resposta extremamente rápida, a imunocromatografia, apesar do elevado custo, pode ser uma boa resposta. Agora, se você é um laboratório de grande porte, que testa 50, 100, 200 carbapenimases por semana, o Blue Carba vai ser excelente, né? Então, eles vão te ajudar a dar essas respostas. Tria com o Blue Carba. Se o Blue Carba der positivo, faz imunocromatografia. Nós estamos tendo essa experiência no projeto do CDC, né, Mara? Em que você faz muitos testes de carbapenemase, né, por imunocromatografia, especialmente para pseudomonas. A gente já revisou o protocolo, né? Que no começo ia testar de todos a imunocromatografia, agora só depois do Blue Carba, né? Então, é uma ótima sugestão. Considerações clínicas, doutor Alexandre. Bom, esse slide aí é o mais desanimador, né? Cavaleiro do Apocalipse. O que é a evidência clínica que a gente tem para tratamento de gram-negativo pan-resistente? Nada, conjunto vazio. A gente não tem nenhuma boa evidência clínica boa, né? A gente tem coisinhas salpicadas, e a gente sabe que pegar evidência clínica ruim, a gente começa a usar cloroquina, né? Tinha evidência clínica. Tinha evidência clínica péssima no início da pandemia, né? Aí, quando veio evidência clínica boa, derrubou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso de evidência clínica ruim. Então, só lembrando de novo que pan-R é diferente de multi-R, né? No multi-R, a gente tem até algum agente disponível, e às vezes esse agente é muito bom, consegue usar monoterapia. Mas pan-resistência é desespero de causa, e a gente é obrigado para usar evidência clínica ruim ou até experiência pessoal. Nesse lado vale, né? A gente fala, ó, eu tenho feito assim e tem dado certo. Aí você conta para o vizinho, no grupo de WhatsApp, que, de novo, a história da cloroquina, né? Mas, assim, pan-resistência, no cenário que a gente tem hoje, até a gente ter melhor evidência, é desespero de causa mesmo. Então, a gente tem que tentar, de todas as formas, enquanto laboratório, achar pelo menos uma solução. O laboratório tem uma função que não é só fazer as coisas bem feitas, com bom controle de qualidade, atender todas as normas técnicas. O laboratório tem que ajudar quem está na ponta, né? Tem que resolver. Muitas vezes, você tem que exceder, você tem que ir além do que está descrito que você precisa fazer. Às vezes você faz tudo que vai passar na acreditação, está perfeito, mas não resolve o problema de quem está na outra ponta. Então, fazer um teste adicional, ligar para o médico, falar, e aí, o paciente é grave, não é? O que faz? Quer que eu faça? Vou testar outra droga aqui, com limitação, não tem ponto de corte, mas eu vou soltar a MIC, e aí depois você vê como interpreta isso. Então, esse diálogo com a infectologia é muito importante. Negócio de, fiz o antibiograma, se vira, não é bom, não resolve. Para caso simples, resolve. Para caso complicado, não resolve. Então, a combinação, eu não vou bater de... Todo mundo já me viu falar centas vezes nisso, né? Tem 15 anos que eu estou brigando contra a combinação de antimicrobianos, quando você tem agente sensível, mas cada vez mais a gente já tem, de novo, não tinha evidência, tinha os trabalhos do Tumbarello, que eram trabalhos retrospectivos, e agora a gente tem pelo menos 3 trabalhos prospectivos, randomizados, mostrando que não adianta combinar antimicrobiano quando você tem antimicrobiano sensível, inclusive para bactérias produtoras de carbapenemase. A gente tem esse Increment, que é um estudo relativamente grande, né, com 480 pacientes, que a terapia combinada não teve diferença estatística. Esse é um trabalho retrospectivo. Inclusive, nesse estudo, eu acho graça que a gente vai ver na tabela lá que a monoterapia com aminoglicosídeo, que é aquela droga que é proibida da imunoterapia, né, porque mata todo mundo, segundo diz a lenda, ele teve a mesma eficácia do que a terapia combinada com carbapenêmico, que é um negócio chique. Então, não faz muito sentido. Aminoglicosídeo nunca vai fazer sucesso, porque não tem patrocinador, né? Uma droga assim, a indústria não vai fazer trabalho para patrocinar aminoglicosídeo. Mas os trabalhos mostram que os resultados com monoterapia de aminoglicosídeo são bastante razoáveis. Esse trabalho é o trabalho que jogou a pá de cal, né? Que é um trabalho randomizado da doutora Mika Paul, tentando ver se a gente precisa fazer colistina ou polimixina mais meropenem para tratamento de enterobactérias resistentes a carbapenêmicos. Como era o nosso caso ali, né? Você tinha polissensível, será que precisa fazer poli mais mero?
porque a poli é um surfactante de membrana, isso vai melhorar a MIC, quando você faz uma passagem, você diminui as MICs de carbapenêmico. Então, na teoria, faz muito sentido, mas os trabalhos clínicos não validam essa conduta. Então, isso aí há uns 10, 15 anos que vem essa mesma conversa, mas o trabalho clínico, a curva é essa. Não dá para discutir muito, né? Você acrescentar carbapenêmico num paciente que tem polissensível, você agrega muito custo, e carbapenêmico, nesse caso, é tudo em dose dobrada, né? Porque como é resistente, então são 6 gramas de meropenem, e aí sem trabalho clínico. O último que saiu agora foi o Overcome, né? Que é o segundo trabalho randomizado, que foi publicado agora, mesma coisa. Associar carbapenêmico, a polimixina, quando o carbapenêmico é resistente, no afã de baixar as mix do carbapenêmico e achar que 2 funciona melhor que 1, só porque um número é maior do que o outro, não tem validação clínica. De novo, se você quiser fazer, está errado? Não está, você pode achar que a evidência é insuficiente. Esses 2 trabalhos tinham 75% de acinetos. Eles falam, era pouca enterobacterialis, acho que para enterobacterialis talvez funcione. Mas assuma que eu acho. Que a evidência clínica não suporta essa conduta. Agora, se você não quiser fazer, se você achar, não, estou confortável em tratar com monoterapia de polimixina ou de aminoglicosídeo, você tem uma evidência bastante razoável, até melhor do que para combinar. De novo, isso não é a crítica a quem combina, mas é só para tirar um pouco da crítica de quem não combina. Então, de novo, esse trabalho, isso aqui é o trabalho randomizado, melhor padrão ouro, né? Prospectivo randomizado. Não vemos vantagem em terapia combinada, sobrevida, cura clínica, cura microbiológica. Combinação não foi melhor do que monoterapia, nem mortalidade de 28 dias, nem cura clínica. A gente tem, a maioria desses estudos são de polimixina com carbapenêmico, e aí, de novo, nenhum trabalho mostrando melhor desfecho clínico. Isso é diferente de quando a gente tem um PAN-R mesmo. Então, diferente desse caso, vamos fazer de conta que esse caso clínico nosso foi testado polimixina e polimixina resistente. Você vê um monte de R, tudo MIC alto, não tem o que fazer. E aí é essa hora que o laboratório tem que dar aquele passo além e tem que ajudar o médico. O teste que o Piloneto mostrou tem se mostrado muito útil, e a maioria dos laboratórios já tem feito isso automaticamente, sem o médico mostrar. Então, o paciente está na UTI, vem com tudo resistente, o Jorge faz lá, né, que eu sei que eu recebo os laudos, assim, a gente faz, ceftriaxona com avibactam e vê se tem sinergismo com Astreonan, e às vezes é a sua salvação. A gente antes testava fosfomicina, às vezes, assim, porque era o que tinha. No Brasil a gente não tem fosfomicina venosa, mas é uma droga muito útil para tratamento, a gente achava 70%, 80% de sensibilidade às vezes. Mas agora, se a gente tem opções endovenosas para pacientes críticos, é melhores. Por que funciona isso, né? Lembrar que o Astreonan, ele é ativo contra metalo. E lembrar que o avibactam, ele é ativo contra a KPC. Então, quando você tem dupla produção, a gente tem um enzima que bloqueia um e o outro que ativa contra o outro. Então, a gente consegue, nessa associação, e é um tipo de sinergismo diferente, porque cada um combate um mecanismo. Muito bom se a gente tivesse Astreonan com avibactam, né? Um antibiótico só, né? Porque a ceftazidima está indo de brinde ali, né? A gente não precisava, podia fazer Astreonan, avibactam, seria uma droga muito bem-vinda. Tem evidência clínica para isso? Muito boa, não. Mas a gente tem estudos in vitro, né, mostrando aqui que é crescimento livre, não é uma time que o crescimento livre, quando você tem ceftazidima sem Astreonan, e aqui quando você adiciona Astreonan, para vocês verem a diferença. A gente tem alguns trabalhos pequenos, de novo, retrospectivos ou caso controle, mas todos os trabalhos são unânimes, diferente dos trabalhos de combinação, e mostrar que parece que tem uma resposta muito melhor quando você associa. E aí até o renascimento do Astreonan, né, porque é uma droga que no Brasil nunca pegou, na Europa era mais usado, no Brasil nunca pegou, mas agora parece que é um renascimento do Astreonan, que a gente tem usado isso com algum sucesso depois desses casos. Não é incomum a gente ter isso, viu? Na prática clínica, não é incomum a gente ter enterobacterialis, PAN-R, que a única coisa que a gente tem é sinergismo positivo, e posso dizer que vocês que, em termos de resposta clínica, a resposta clínica condiz com esses trabalhos retrospectivos. Existe um trabalho prospectivo em andamento, mas que deve demorar 1 ou 2 anos para ficar pronto, e aí, quando tiver, daqui a 2 anos, a gente volta para mostrar para vocês os resultados. Então, só para você ver, eu acho isso lindo do ponto de vista visual, assim, né? Maravilhoso. Isso aí é uma fitinha, né, de ceftazidima. Eu falo que a bactéria passa por cima da fita, ignora completamente, ri na cara da ceftazidima, né?
ignora, aí a gente tem aqui um disquinho de Astreonam, a bactéria também ignora, cresce em cima do disco, e aí a aproximação faz isso, que é um fenômeno sensacional, né? Então, in vitro, está muito bem justificado. Trabalhos retrospectivos, muito bem justificado. Observação clínica, ok, precisamos de um trabalho prospectivo para isso se tornar uma conduta padrão. Mas lembra, o laboratório tem que ajudar. O laboratório tem que falar, meu Deus, esse paciente aqui não tem nada para fazer, o que eu posso fazer para ajudar o paciente e o médico do outro lado? E aí, quando a gente faz esse teste, muitas vezes a gente salva quem está lá do outro lado. E esse é o último slide, deve funcionar? Assim, qual é a chance dessa coisa dar certo? Isso aqui, o grupo lá do Hélio Sader, né, do centro, ele foi ver aqui na Europa, Ásia e América Latina em 2019, de novo, pré-pandêmico, talvez as coisas tenham mudado, mas quantos % dessas cepas eram sensíveis a essa combinação? E você vê que a combinação, aminoglicosídeo 50%, polimixina 80%, mas a combinação 99,7%. Então, é animador, né? No meio de tanta coisa ruim de resistência, isso talvez seja uma saída, até que as bactérias aprendam também a escapar disso, que não costuma demorar muito. Então, roubei do meu colega Clóvis, que gosta de falar isso nas palestras dele, né? Você falou, uns 10 anos atrás, eu uso esse slide com alguma frequência. A primeira receita para o sucesso é não repetir a receita do fracasso. Você está fazendo alguma coisa, está dando errado, faz qualquer coisa, menos o que você estava fazendo antes. Então, a gente fez muita complicação de duplo carbapenêmico, tentamos fazer dose alta de um monte de coisa, tentamos combinar carbapenêmico quando era resistente. Não, isso é uma coisa nova, que tem algum embasamento clínico, então faz algum sentido a gente fazer essa combinação no caso dessas cepas multiresistentes. 1 minuto, fique aqui comigo. Bom, só para vocês não morrerem de curiosidade, essa cepa deu resistente a KPC e a NDM, e eu queria chamar a atenção para a questão epidemiológica. Nós estamos com 8% dos isolados de enterobacteriales de 2022 com dupla produção de carbapenemase, KPC e NDM sendo a principal. Se a gente entrar em pseudomonas aeruginosa, é mais 30 minutos, porque daí tem todas as combinações possíveis e está chegando, vindo importada da Colômbia ou no próprio Brasil, a tripla produção de carbapenemase, tá, pessoal? Aguardem, né, Ana? Ela já está rondando por aí, tá? Então, vai ter mais um desafio, né? Vamos ter que fazer alguma coisa diferente, não repetir o fracasso. Pessoal, muito obrigado a todos, ficamos estritamente dentro do horário.